Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui começando mais um programa A Palavra da Verdade. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo um irmão de fé, irmão Castilho, que é servo de Deus, é escritor, é um homem que tem um discernimento da palavra, tem uma experiência no caminho e na caminhada. E nós vamos aqui dialogar um pouco sobre a igreja. Como que está a igreja? A igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, nesse seu caminho de muitos séculos já de vida. A igreja tem contribuído com a sociedade. O testemunho daqueles que são servos de Deus, que pertencem especialmente à igreja evangélica, na política, como que tem sido? E as grandes lideranças? Quais são hoje as grandes referências, os grandes porta-vozes de representação da igreja? Como que nós estamos vendo isso? Essa igreja pós-moderna, a questão da teologia da prosperidade, como que a igreja está caminhando agora na modernidade ou na pós-modernidade? Vamos discutir um pouco aqui sobre essa questão. Acompanhe. Será uma alegria ter você junto conosco, como é uma alegria ter o irmão Castilho aqui, dividindo comigo e compartilhando com as amigas e os amigos esse tema tão importante. A igreja do Senhor Jesus no mundo contemporâneo. Logo, logo, nós voltaremos. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, estamos de volta aqui com a Palavra da Verdade. E hoje, como nós já anunciamos, estamos aqui com o irmão Castilho. Eu gostaria que ele se apresentasse um pouco, falasse para você, para nós aqui, como que tem sido a sua trajetória, qual tem sido a sua experiência como cristão, como servo de Deus. Como que está? Tudo bem aí, irmão Castilho? Primeiramente, tenho que agradecer e falar do grande prazer de estar aqui pela primeira vez, né, tendo essa oportunidade com o nosso nobre pastor, doutor Edemundo Dias. Isso. Eu nem imaginava que eu teria essa oportunidade, mas como que a palavra de Deus, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele providencia e propicia esses momentos tão especiais assim. Exato. Quero agradecer. Então, o que eu tenho para falar para o senhor e para os nossos telespectadores é que a picada de Jesus em minha vida começou há uns 20 anos. Quando recebi essa mensagem do Senhor Jesus, a minha vida mudou. Eu passei a apreciar muito mais a palavra. Eu pensava que eu tinha, né, um rumo certo. Como que foi isso? Que momento é esse? E assim, em rápidas palavras, se eu puder trazer para nós aqui. Doutor, essa conversão, essa experiência pessoal com Cristo. Desde muito jovem, né, inclusive até no meu primeiro livro, chamado Sufoco na Vida, Paz Espiritual em Abundância, desde muito jovem, eu imaginava um Deus não tão grande como o que eu tenho hoje, a certeza. Mas, como eu vim de uma família não desestruturada propriamente dito, eu vim de uma família, minha mãe já viúva,
conheceu meu pai, eu sou o mais velho do meu pai e o caçula da minha mãe. E minha mãe já tinha tido outros filhos. Sim. E nesse decorrer, meu pai houve uma separação, meu pai obteve outra família, né? E com esse tempo, eu fui crescendo meio que revoltado, porque eu via que os meus irmãos, tanto de um lado como de outro, tinham oportunidades, tinham coisas que eu gostaria de ter, mas para mim eu não tinha privilégio. Eu achava que não tinha, na verdade, né? A pouca experiência, uma adolescência é, meio, meio que corrida, porque logo eu tive que me ver numa situação que ou eu trabalhava ou eu não teria coisas, mas eu fui para um colégio Foi onde. esse encontro seu com Cristo. Foi logo depois disso. Hum. Eu fui vendo muitas coisas, amigos meus tinham umas coisas boas e eu não tinha. Mas uma coisa é certa, tanto meu pai como minha mãe nunca deixou faltar nada, o mínimo. Mas é porque a gente quer, né? O mundo apresenta muitas coisas e a gente fica muito, né, à mercê, né, do mundo, né, das regalias, da sofisticação, do vestuário, de viver bem. Em uma dessas minhas andanças pelo mundo, já no meio do rádio, eu tive muitos desacertos, eu tive muitas oportunidades de ir para o mau caminho, né? Esse meio artístico te dá muita, muita presença do que é errado, de orgias, de drogas, e foi bem aí que Jesus apareceu na minha vida. Ou eu escolhia esse caminho que hoje estou, ou talvez eu não estaria aqui mais para dizer, porque é muita coisa que a gente vê. E você, hoje, já com essa trajetória de mais de 20 anos com Cristo, já com uma certa maturidade, essa caminhada, ela exige começar, ter maturidade com Jesus. E você já escrevendo livros, assim como eu já vou para. Tem 23 livros publicados. Maravilha. Alguns livros no mundo jurídico, né? Livros principalmente direito penal, direito criminal, mas vários livros também já, livros cristãos, pensando a igreja. Eu escrevi, entre tantos livros, eu escrevi esse livro aqui, que chama Escuta, Vermezinho de Jacó. Esse vermezinho aqui sou eu. Esse verme sou eu. Porque a graça de Deus, ela não pressupõe mérito. Nós somos menos que nada. Assim como Jesus te resgatou, ele também resgatou e resgata todo aquele que crê. Mas hoje, essa igreja contemporânea, e quando eu escrevi esse livro, já ali no começo dos anos de 2000, 2001, 2002, eu faço uma avaliação crítica da igreja. E eu digo que a igreja contemporânea ela vive o pior estágio da história. Desde que ela foi fundada, ali às margens do Jordão, ali em frente a Cesareia de Filipe, quando Jesus Cristo com seus discípulos e apóstolos, ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Olha, qualquer um dos profetas. E Jesus provavelmente dá uma parada assim, olha para eles e diz: é isso que eles pensam de mim? É isso? Eu sou qualquer um dos profetas. E vós, quem dizeis que sou? Que sou?
E Pedro recebe um feeling, recebe uma revelação de Deus, do céu, do Espírito Santo. Olha para ele e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele, até um pouco perplexo como homem. Ele olha para ele e diz: Isso não vem de ti, isso foi revelado do alto. E sobre esse fundamento, sobre essa verdade, eu estabeleço a minha igreja, a minha eclésia. Igreja e eclésia, separados, sobre esse fundamento, sobre essa pedra fundamental que foi revelada a ti pelos céus, eu fundo a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E Jesus diz isso olhando para aquela cidade que foi construída, uma cidade romana, né? Ele diz: olha, o inferno não prevalecerá. O poder do inferno, o poder das potestades, o poder do mal não prevalecerá contra a igreja. E dali nasce a igreja do Senhor. Isso já vai há mais de 2000 anos. E durante toda essa trajetória da igreja, o que a gente observa é que quanto ela é mais sofrida, quanto mais vicária, quanto mais combatida, quanto mais ela é provocada pela sociedade e pelos poderes humanos constituídos, mais ela se fortalece. Mas hoje, no mundo contemporâneo, nós vemos uma igreja poderosa, rica, abastada, totalmente umbilicada, amalgamada ao poder constituído, e muitas vezes subalterno, que perdeu a autoridade espiritual de confrontar o pecado, de levar para essa sociedade apostatada de Deus a verdade do Cristo. E é uma igreja que vem cometendo os piores delitos da história da própria igreja. E Deus me revelou, eu escrevi esse livro, e ele revela e traz os 7 pecados da igreja contemporânea, da igreja da pós-verdade. Primeiro, indiferença. A igreja é indiferente às mazelas da sociedade. Ela não tem mais a empatia, ela não sofre mais a dor do povo, porque ela se colocou num pedestal. Ela está muito bem no pedestal. Então, ela já não participa mais das dores da sociedade. Ela é indiferente. Ela é uma igreja alienada. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, agora já para o século XXI, com 100 anos, ele morreu, mas deixou um testemunho, um legado na América do Norte. Ele dizia que o homem, o servo de Deus, deve andar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra. Então, o servo de Deus não pode ser alienado, ele tem que saber o que está acontecendo para ele fazer esse enfrentamento, principalmente quando tem um viés profético. Então, alienada, uma igreja dividida. Por quê? Porque todos querem para mim. É a minha igreja. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus. Então, não tenha esse espírito possessivo. Mas o que o homem quer é a dominação, é o domínio. É assumir a cúpula, é o sinédrio que inebria, cega. Então a igreja hoje é muito dividida, porque cada um quer o seu quinhão, quer o seu pedaço. É uma igreja com muita confusão, discussões doutrinárias que não levam a nada. É uma igreja com muita torpeza, muita secularização, e uma igreja que banaliza a graça, principalmente quando ela se volta para a teologia da prosperidade. Aí você vê esses verdadeiros ladrões, vendilhões. Jesus ele chega a dizer, num momento assim, com muita ênfase, quando ele entra no templo e ele vê aquilo que eles estão transformando o templo, ele chega a dizer: a minha casa será chamada casa de oração.
mas vocês a têm transformado em covil de salteadores. E é o que a gente vê. Eu fico assim perplexo, meu irmão. Eu fico perplexo quando eu vejo aí pessoas apresentando, isso aqui é travesseiro de Salomão. Que eu quero saber de travesseiro de Salomão? Isso aqui é água que veio do Rio Jordão. Estão secando o Jordão, por acaso? Isso aqui é um pedaço do pau da cruz de Cristo. Isso, conversa fiada. Sabe, essas coisas. E vendendo a santificação, vendendo salvação a preço vil. Então, eu sou hoje um crítico dessas coisas. E esses que estão adeptos desse tipo de posição é que estão crescendo, andam em aviões, casas luxuosíssimas, enquanto que o irmão do dia a dia sofre as suas mazelas, as suas dores, as suas aflições. Eu já tive a oportunidade de visitar pessoas doentes, enfermas, homens que fizeram trabalho grande em favor do Evangelho, e eles me disseram, olha, nunca recebi uma visita de um pastor da minha igreja. Então, essas coisas todas Deus me revelava, e eu escrevi esse livro chamado Escuta, Vermezinho de Jacó, que depois foi transformado em 7 alertas à igreja brasileira, que é prefaciada pelo pastor José Wellington, que é o dirigente máximo da Igreja Missão da Assembleia de Deus. E nesse livro a gente também traz, irmão Castilho, o caminho de volta para combater tudo isso que nós acabamos de falar. O que devemos fazer? Voltar a reconhecer Jesus. A igreja contemporânea ela não sabe mais quem é Jesus. Jesus continua perguntando, quem diz que sou? E continua perguntando para nós. E nós temos que ter a resposta. Reconhecer a si mesma. A igreja não sabe mais quem ela é. Ela pensa que é tudo aquilo que ela não sabe que é. Porque ela perdeu a sua identidade. Voltar ao primeiro amor. A igreja perdeu o amor fraternal, o amor pelo outro. Porque o evangelho é o outro. O evangelho não é você. O evangelho é o samaritano. É o outro. Esse é o evangelho de Cristo. Voltar ao caminho da cruz. Voltar à dispensação do Espírito. Não reteté. Você vai você vê uns vídeos por aí, o povo pulando e gritando, um frenesi, que você olha, você não sabe se aquilo é um culto, o que é aquilo, uma maluquice, e você percebe que ali não tem Cristo, não tem a presença do Senhor, e nem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando há o Espírito, há liberdade. Mas você vê, você sente, você tem um discernimento do Espírito. A igreja precisa voltar à simplicidade do Evangelho e revestir-se da armadura de Deus para enfrentar tudo isso. Então, eu tenho sido um crítico profético dessa igreja contemporânea, dessa igreja pós-moderna do mundo de hoje, e tenho procurado exercer esse ministério profético por onde eu ando. Só que não é fácil, porque aí o inferno se levanta, os poderes constituídos se levantam, o sinédrio, que é o comando cumpliciado aos poderes estatais, os poderes humanos, se levantam contra você. E aí a gente exerce uma espécie de um ministério mais solitário, uma voz que clama no deserto. Mas uma coisa eu digo para você que está nos ouvindo, nos assistindo, e para você, meu irmão Castilho, que está aqui comigo, neste programa, sempre haverá profetas em Israel. Embora o profeta não tenha valor na sua casa, ele não tenha valor na sua própria cidade, na sua aldeia, ele não é valorizado, ele não é chamado, ele não é aclamado, ele não é aclamado pelo povo, mas ele é uma voz ali altissonante no deserto,
anunciando todas essas coisas. Gostaria que você fizesse aí os seus comentários, desculpa um pouco desse desabafo profético, para nós caminharmos para o segundo bloco, que logo já se aproxima. Pastor, mas esse desabafo do senhor foi necessário para que eu pudesse me nutrir de mais sabedoria. Eu estou até emocionado porque o senhor falou coisas que eu acho que a maioria dos cristãos, os fervorosos, como o senhor disse, Jesus não é celebrado na sua própria casa, na sua própria nação. Mas que nação é essa? Jesus é dono de tudo. O senhor concorda comigo? Claro. Quando o senhor disse dessas celebrações hoje, nesses cultos malucos, né? Onde depois de toda a maluquice vem aquela pedilância, aquela sanha de, sabe? E que a gente fica em dúvidas. Não interessa, muitos dizem, não interessa qual a finalidade que o pastor vai dar para aquilo. O que interessa é que você está fazendo sua parte. Eu não concordo tanto disso, não. E hoje até eu falo para o senhor que muitas das minhas arrecadações, de muitas das minhas andanças, de muito que eu faço, eu considero como estar dizimando para Cristo. Muito melhor que aquela forma do que eles fazem. O dízimo e as ofertas é bíblico. É um bíblico mandado de Deus. E a gente tem que se submeter. Sim. E quando você oferta, e oferta com alegria, aquilo não é uma obrigação, aquilo é um prazer. O culto tem esse período sacrificial, né, consciente, dessa entrega. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer te beneficiar com o mel mais puro da rocha. Ele quer te beneficiar com o que há de melhor nessa terra. E isso é bíblico. E nós confiamos nisso. Agora, tem muitos que fazem se locupletar pessoalmente. Tudo em benefício próprio. Não só benefício das instituições, né? Mas vai além, benefícios próprios. Agora, todos eles devem saber que um dia eles estarão em frente àquele que sabe todas as coisas, aquele que lê o nosso coração, aquele que conhece a nossa alma. Eu gosto muito de uma poesia de um poeta inglês, Eliot. Ele diz assim: ó minha alma, te prepara para encontrar com aquele que sabe fazer perguntas. Nós vamos seguindo aqui nesse nosso bate-papo e vamos caminhar para o segundo bloco, a palavra da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos de volta com a palavra da verdade. Hoje convidei aqui um irmão da igreja para nós conversarmos e dialogarmos um pouco sobre a igreja, especialmente a igreja contemporânea, a igreja moderna ou da pós-modernidade. A igreja do Senhor, ela sempre prevalecerá. Os reinos caem, os reinos se abalam. Os grandes dominadores deste mundo tenebroso vão caindo um
após o outro, mas a igreja do Senhor, ela permanece inabalável, porque ela é constituída sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, aquele que te ama, aquele que cuida de nós, aquele que é cheio de graça, aquele que é cheio de misericórdia. Mas eu vou falar um pouco com você aqui sobre chamado. O que é que eu vejo hoje? Eu fui gestor, secretário de Estado durante muito tempo, e a gente trabalhava no sistema prisional, e eu levei muita palavra. Eu distribuí milhares de Bíblia, vi muitas pessoas se converterem. Mas o que é que acontece hoje? O sujeito, às vezes, se converte, às vezes dentro do sistema prisional, aí ele sai dali, aí ele vai, abre uma portinha, abre uma igreja e já começa a exercer o ministério pastoral. Sem se preparar antes, sem estar realmente restaurado, sem estar comprometido, sem ter sido provado, atestado nessa caminhada, e sem componente de conhecimento, de amadurecimento na palavra. E por isso nós temos visto aí escândalos atrás de escândalos. Quando eu deixei o sistema prisional, tinha mais de 100 e tantos pastores presos. Eles estavam presos não é porque estavam fazendo o bem, porque estavam fazendo mal. Inclusive, não tem experiência de tratar com as pessoas, com mulheres, com crianças, com jovens, uma série de coisas. Mas como a Igreja Católica passa por problemas aí de pedofilia, uma série de situações, né? E o que me chama a atenção? É o problema do chamado. Você tem um chamado para isso? Você tem essa consciência desse chamado? Você está preparado, foi preparado pelo próprio Deus, mas você se empenhou no conhecimento da palavra? Quando os apóstolos eles tiveram um aprendizado com Jesus, ali sofrendo, caminhando, lutando, batalhando. O próprio Cristo aprendeu no sofrimento, está lá na carta aos Hebreus. O apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto aprendendo com o próprio Cristo, né? Então, assim, tem que ter uma caminhada. Então, nós vimos a igreja mais antiga ter um compromisso com esse chamado, que não é para qualquer um. Uns foram chamados para pastor, outros foram chamados para levitas, cantores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres. Cada um tem o seu chamado. Então, uma coisa que a pessoa tem que estar bem designada é esse chamado. A gente vê aí, qualquer um aí abre uma porta e já começa a exercer ali um ministério pastoral. E aí essas mazelas todas, que é uma crise da igreja contemporânea. E nesse livro aqui, Escuta o Vermezinho de Jacó, tem o exemplo de um homem chamado Tozer. Tozer, quando ele é comissionado a pastor, que ele vai assumir o seu ministério, ele faz uma oração. E ele diz assim: Senhor, eu escutei a tua voz e tive medo. Chamaste-me a uma tarefa solene, em uma hora grave e perigosa. Porque eu sei que o Senhor abala as nações, a terra e também o céu, para que fique só aquilo que é inabalável. Senhor, aprove-te a me honrar com essa tarefa tão importante. Eu só aceito essa honra para ser chamado teu servo, porque eu sei que eu terei que ministrar para homens obstinados de coração e duros de ouvido. Mas eles te rejeitam, a ti que és o Senhor. Como que eu vou querer que eles me aceitem, me deem popularidade e me cubram de benefícios? Eles não te escutaram, então eu vou ter que falar para essas pessoas. Então, o que eu vejo numa oração como essa é um compromisso com o seu chamado, que é um momento solene. Então, eu faço uma crítica muito grande a isso aqui, porque eu vejo que há hoje pessoas exercendo o ministério e, às vezes, algumas pessoas aí que se arvoram em posições de grandes lideranças e que são verdadeiros lobos travestidos de cordeiro. Tenha consciência com o seu chamado.
que você acha dessa questão do chamado pastoral? E eu acredito, pastor, que se é chamado, é porque foi aprovado. Muitos até me questionam, você ainda não está pastoreando, mas eu não fui aprovado ainda. Eu não recebi o chamamento. Eu creio que eu penso que eu já esteja preparado, mas quem sabe de tudo ainda não me liberou. Você concorda Você comigo? vê, por exemplo, o chamado de Isaías. Isaías era um servidor público. Ele trabalhava com o rei, né? Quando o rei Uzias morre, ele vai para o templo. Ele praticamente perde o chão. Mas quando ele entra lá no capítulo 6, ele dá um testemunho. E aí ele viu o Senhor. E a primeira coisa que ele clama, ele falou: Senhor, eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Senhor. E o próprio Deus intervém, a trindade do Senhor intervém ali e diz: Olha, eu vou limpar os teus lábios, vou te preparar para esse caminho. E tu serás profeta. E uma tenaz queima a sua boca ali, representando o perdão dos pecados, e dá a ele a inspiração, a unção para exercer aquele ministério profético. Porque para você ser servo de Deus e realizar um trabalho em favor do Evangelho, em favor do reino, não é necessariamente como pastor de ovelhas, não é necessariamente apenas como evangelista, como missionário, tem várias outras funções. Eu fui de uma igreja muito grande nos Estados Unidos, e que eu vi lá um casal que no dia que eu estava lá doou $2 milhões ali, fez uma doação. Eu perguntei qual a tarefa que eles exercem aqui. E alguém me disse: eles limpam o banheiro da igreja. É, É um serviço levítico, sacerdotal, estão lá trabalhando. maravilha. Isso é menor do que o outro exercício? Não. Eles se equivalem diante do Senhor, mas cada um tem o seu papel. Agora, o que nós temos que ter é essa consciência do chamado, que muitos não têm. Ele diz aqui, Tozer, um dos maiores apologetas da palavra, do avivamento da igreja da Europa. É tempo, Senhor, de agires, pois o inimigo entrou nos teus pastos e as ovelhas são dilaceradas e dispersas. Abundam também falsos pastores, que negam o perigo e se riem das ameaças que rodeiam o teu rebanho. As ovelhas são enganadas por estes mercenários, seguem-nos com fidelidade, as ovelhas. Enquanto o lobo se acerca para matar e destruir, imploro-te que me deis olhos bem abertos para descobrir a presença do inimigo, que me deis compreensão para distinguir entre o falso e o verdadeiro amigo. Dá-me visão para ver e a coragem para finalmente dizer e declarar o que estou vendo. Torna a minha mente tão parecida com a tua que até as ovelhas doentes reconheçam e te sigam. Isso é compromisso com o chamado. Eu tenho orado a Deus: Deus, dai-nos líderes como esses grandes avivalistas, como profetas, profetistas, que cumpriram o seu papel. Eu tenho clamado ao Senhor, todo dia eu oro pela igreja. Todo dia eu oro pela igreja e pelas lideranças da igreja. Você tem visto homens aí? Qual é o grande porta-voz da igreja brasileira hoje? Você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para o outro. Então há um vácuo, um vazio. A Bíblia diz que quando não há profetas, o povo se corrompe. Então há uma corrupção generalizada na terra, às vezes por ausência de profetas, mas Deus sempre designará os seus profetas para falarem no seu nome. O problema é que nós estamos chegando na fase final. Nós estamos chegando já na véspera da volta de Cristo.
e também já está profetizado. E nessa época, a fé vai quase se extinguir e o amor vai quase se evaporar da face da terra. Mas nós continuamos aqui firmes nessa palavra profética. Por isso é que esse programa chama-se A Palavra da Verdade. E hoje nós estamos praticamente aqui trazendo uma palavra profética sobre o comportamento dessa igreja pós-moderna. Eu vou contar um testemunho para você aqui, para a gente ir para o último bloco. Eu quero te ouvir um pouco também. Perfeito. Eu era secretário de Estado. A minha secretária, ela tinha sido secretária de um governador anterior e muito competente, e eu sempre falando do amor de Jesus para ela. E ela me chegou um dia muito aflita. Falou, você tem que se converter, aceitar Jesus e tal. Você tem que ir para uma igreja evangélica. Ela chegou e disse, doutor, estou muito decepcionado. Eu fui numa igreja ali, eu não vou nem dizer o bairro aqui de Goiânia, porque senão a pessoa vai identificar, não quero constranger ninguém. Eu cheguei lá e vi uma pessoa carregando umas caixas de madeira para entregar na igreja. E eu vi que era meu vizinho. Essa pessoa é minha vizinha. E aí, quando chegou em casa, eu perguntei para ele, o que é aquilo que você está levando? Estava levando, entregando lá na igreja. Ele falou, não, é um pedacinho de madeira que eles mandaram eu fazer e tal para levar. Ela falou, não me diga isso. É porque lá nessa igreja eles estavam vendendo esses pedacinhos de pau, dizendo que isso tinha vindo de Jerusalém, que era ungido, batizado, não sei o que e tal. Uma igreja muito conhecida, muito poderosa, e vendendo aquilo que estava decepcionando uma pessoa. Eu falei para ela, olha, releva isso, porque esses que estão fazendo essas coisas, um dia eles vão se encontrar com aquele que sabe de todas as coisas. E Deus olha a fé daquela pessoa, daquele servo, daquela serva que foi ali, colocou a sua súplica, os seus prantos ali. Deus acolhe aquela fé e respeita aquela fé. E leva em consideração aquela fé. E eles vão ter que justificar isso perante aquele que sabe todas as coisas. Portanto, é isso que eu trago nesse programa especial de hoje. Essa questão do comportamento, especialmente das grandes lideranças evangélicas. E como eu sou evangélico, neto de pastor, filho de pastor, tenho a legitimidade para falar do comportamento que nós temos que ter e a responsabilidade que temos nesse mundo contemporâneo. E para finalizar, nós já vamos caminhar aqui para finalizar, o que você tem visto, ou é só eu que tenho visto isso? A participação dos representantes da igreja na política. Como que tem sido? Como é que você tem visto isso aí? É uma participação altruísta, benéfica, ou você tem também se decepcionado com essa participação dos evangélicos na política? Como que você vê isso? Pastor, hoje, exatamente hoje, eu vejo assim com um pouco assim uma decepção, porque eu esperava mais, né? Não só os nossos representantes aqui de Goiânia e do estado de Goiás, mas os nossos representantes a nível nacional, porque são muitos os que se intitulam evangélicos. A bancada evangélica, eu vejo muitos componentes, mas um vazio enorme. É isso que eu sinto. Muita gente lá, mas na hora do vamos ver, parece que a gente fica pequenininho. E outra coisa, também falta preparo, falta conhecimento da palavra. E falta amor ao próximo. É aquilo que o senhor falou. Antes da coisa acontecer, é presente. Mas depois que acontece, depois que é eleito como um dos nossos representantes, Abandona o povo, abandona o povo. abandona os princípios,
abandona a igreja, abandona o evangelho. Jesus Cristo é pouco falado, pastor. Jesus Cristo é pouco falado, como o senhor estava dizendo aí. Eu congreguei em várias onde eu esperava sim o pastor falar que Jesus assim. Eu não quero ouvir só no final. Que lá em Malaquias, né, o dízimo entra na casa para que se mantenha e etc, etc. Não, eu quero ouvir a palavra de Jesus do início ao fim. Mas é porque hoje há a questão do culto ao homem, antropocentrismo, e se deixou o cristocentrismo. A palavra, tudo que nós dizemos aqui nesse livro, ou seja, nós abandonamos a centralidade da palavra. Hoje há um vazio da palavra. Não se prega mais a palavra. O culto é um show. Você não aguenta mais um sermão de mais de 20 minutos, um sermão expositivo, um sermão que traz a verdade. Às vezes a pessoa não está precisando de consolo e de conforto. A pessoa está precisando de confronto. A pessoa tem que ser confrontada. Tem que haver conversão. Tem que haver quebrantamento. Tem que haver pedido de perdão, confissão de pecados. Isso não há mais. Praticamente isso tem se exaurido dos nossos ambientes. Então, só aquele louvor e o louvor a si próprio, cobrando cachês, cobrando ingressos para entrar na igreja, pastores que são comediantes travestidos de pastores, gurus que vão falar de uma série de coisas de autoajuda, mas que esqueceram a ajuda do alto. Então, abandonaram a centralidade do Cristo. Tudo isso nós temos falado nesses nossos livros aqui, e especialmente nesses 2 livros. Escuta Vermezinho de Jacó e 7 alertas à igreja brasileira. Mas ao povo, um remanescente de Israel, aqueles que continuam firmes, convictos do seu papel, que seguem adiante rumo essa soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, que continuam falando, apresentando o pecado, revelando o pecado e trazendo o Espírito da salvação de Cristo, que nos perdoa e que nos salva, que nos regenera e que nos batiza verdadeiramente pelo Espírito Santo. É isso. Nós vamos caminhar agora para o último bloco, onde nós vamos trazer as nossas considerações finais desse programa especial falando sobre a igreja contemporânea, a igreja do presente século. Olá, meus amigos, estamos de volta à Palavra da Verdade, hoje falando sobre a igreja. Convidei o Castilho, que está assumindo a direção comercial aqui da Alô TV, é autor de livros, é um irmão, um servo. Nós estamos dialogando um pouco aqui sobre a igreja contemporânea. E para finalizar, eu gostaria de dizer que nós estamos assim vivendo um momento muito grave da igreja. A igreja de Laodiceia, né? Que acha que é rica, poderosa, e na realidade ela é pobre, cega e nua. Nós temos que ter isso, porque é uma palavra de Cristo, para que a gente possa se consertar e contribuir para a salvação das almas. O evangelho é o outro, é aquele que se preocupa com o outro,
e que é sempre presente o amor de Cristo e o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Nós vamos encerrar aqui com uma oração. Deus querido, Deus santo, abençoe as nossas vidas, ó Pai. E olha para a tua igreja e dá-nos profetas, levanta profetas e profetizas nesses últimos dias, ó Pai. Dias de resgate de almas, porque há uma luta no reino espiritual em face das almas, e que a igreja do Senhor, cujas portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, continue firme e convicta, tendo Jesus Cristo como Senhor absoluto. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.